Meus irmãos, a paz e graça de Cristo Jesus. Hoje eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus ele aborda um assunto sobre o jugo e o fardo que as pessoas estavam levando sobre si. Jesus bem sabia o que isso significava para as pessoas, não só pelo momento em que estavam vivendo, mas pelo passado. Israel foi aquele povo entre tantos povos e homens existentes. Deus chama o homem Abraão. Ele faz muitas e grandes promessas. Abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Então Deus fala de forma direta, objetiva. Deus se revela a Abraão, sem intermediários, sem homem algum, sem outra voz, a não ser a voz de Deus. Deus sempre desejou isso de forma íntima, profunda, clara, direta, revelar-se ao homem. Porque Ele nos faz criaturas, mas também nos deseja como filhos dele, como o pai fala ao seu filho. Mas a Bíblia diz que ao longo da história, os homens, pelos desejos dos seus corações, as suas ideias, os seus pensamentos, se distanciaram de Deus, se distanciaram da palavra da verdade e criaram para si muitos caminhos, planos e projetos a fim de salvar-se. E Jesus viu o quanto aquele povo estava debaixo de julgos e de fardos, não é? Deus no passado, voltando um pouco, os tira do jugo do Egito, 430 anos. E os coloca em um caminho que seria para eles uma nova experiência. E muitos creem no Senhor, atendem a sua voz e entram na sua promessa. Mas a Bíblia diz que muitos também não entraram, porque se distanciaram daquilo que Deus originalmente tinha lhe falado. A terra é boa, há uma bênção a vocês, para vocês. Creiam, perseverem. De forma muito simples, terra que emana leite e mel. E assim vai o povo de Israel, ora crendo, ora não crendo. Ora vivendo de bênçãos, ora passando por grandes adversidades. Ora debaixo do cuidado de Deus, a sua mão de poder de graça, como diz Davi, puseste sobre mim a tua boa mão, me cercaste em volta. Para onde fugirei do teu espírito, para onde irei da tua face? Não há um lugar para mim a não ser junto ao Senhor. Não há fardo em servir a Deus. Há contentamento, alegria do espírito, há júbilo, a esperança para a alma, a salvação. E desde quando o povo volta do cativeiro babilônico, o povo vai estar debaixo de jugo de outros povos e nações, costumes, tradições, crenças, filosofias. É um jugo desigual, um jugo duro, terrível, que feria, que machucava, fardos pesados impostos a eles. E no tempo de Jesus estava mais uma vez Israel debaixo de terríveis jugos, o jugo dos romanos, dos deuses de Roma, do pecado de Roma. Então era um momento muito triste, porque a palavra de Deus, a originalidade da sua palavra ficou para o passado. E no campo religioso, o jugo era talvez, se não fosse igual, o mais perverso, que era da condenação, era do peso, como o Senhor critica
homens tidos da lei, os sábios, escribas, fariseus, doutores da lei, que se passavam mais que doutores ou detentores da lei, da vida e da morte, e que punham peso sobre o povo e não cumpria, e traziam para o povo legado religioso, e falavam de Moisés, e falavam de Abraão, mas não vivia as obras de Moisés, não vivia as obras de Abraão. É aquela história, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E Jesus os censura, Jesus os condena, porque não pregava a verdadeira palavra do Pai de Deus, mas as suas vontades, seus domínios sobre o povo. Então era um jugo desigual, de vergonha, de condenação, de desprezo. E Jesus alcançava tantos assim, né? Olha, soubesse que essa mulher que está chorando aos seus pés é pecadora. Ele entrou na casa de pecador, ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou na casa do fariseu, ele entrou na casa de um romano, mas ele atendeu a mulher da Galileia, a cananeia, e assim por diante. E eram homens religiosos, e pregavam dogmas, ensinos, pregavam costumes, usos, leis, mas não traziam a palavra da verdade. Então Jesus vem trazer o evangelho genuíno, verdadeiro, único. Qual era? Que evangelho diz boa nova de salvação. Jesus ele é o evangelho, ele é essa palavra. Porque ele vem revelar o Pai. Ele não vem falar dele. Tanto que ele diz, eu não falo de mim mesmo. Não é a minha palavra que vocês precisam ouvir. É a palavra do Pai. Mas o Pai está em mim. E eu só falo aquilo que eu vi e ouvi junto do meu Pai. Então, a mensagem não é criação minha. As mensagens de Jesus não fala a Bíblia que eram bonitas, mas diz que elas falavam a alma. Né? O servo sumo sacerdote, quando vai prender, Jesus não prende, e disseram se os senhores, cadê o homem? Homem algum falou como aquele homem. Ou seja, a sua palavra falou meu coração. A sua palavra libertou a minha alma. A sua palavra me tirou do jugo, do peso. Então, Jesus fala do jugo que um povo, que era um povo chamado da promessa, está vivendo. Onde a voz de Deus ficou no passado. Ficou esquecido, o povo está empobrecido espiritualmente. Não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus. Ia aos templos, ia às sinagogas, se reuniam, jejuavam, oravam, cumpria os mandamentos, os seus dias, as suas festas, as suas comemorações, as suas datas, os seus mandamentos, né? Como diz aquele filho que fala com o pai, nunca me deste um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. Eu sempre cumpri os teus mandamentos. Eu não precisava cumprir o mandamento era amar o Pai. Era viver daquilo que o Pai tinha colocado para ele. O Pai disse, você não está entendendo, todas as minhas coisas são tuas, aproxima-te, tenha comunhão, deleita-te. Então Jesus diz aqui em Mateus, fala para um povo altamente tomado pelo espírito religioso. Nós vivemos esses dias, né? Hoje, quando se fala em todas as igrejas e as pessoas parecem se acomodar com isso, que buscam aquilo que é mais adequado ao seu tipo, ao seu estilo, o que está pronto, o que não tem, o que é bom, o que é bonito, o que é grande, o que é estruturado. E a essência que é ouvir a voz do Senhor, muitas vezes fica em segundo lugar. É secundário, não é algo primário, não é o mais importante, não é o elementar, não é o fundamental, mas tem uma estrutura, tem um grupo bom, como é que é? E a pergunta devia ser, Jesus se revela a esse povo, a essas vidas, não é? Foi até a pergunta de Natanael, pode vir uma coisa boa dali? E Filipe diz, vem ver, vamos, você vai ver. E Jesus a ele se revela.
O Senhor tem nos chamado para viver essa experiência. Ele se revela ao homem, não o homem que se revela ao homem. Então Jesus lê aqui, eu vou ler Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A tônica de Jesus da mensagem é Ele. Ele é o centro de todo o plano, de toda a obra de Deus. É Jesus. Nenhum outro nome. E às vezes nomes são considerados, são cultuados. Parece que homens deixam legados, deixam história, deixam marcas. Mas Paulo diz de outras marcas, diz assim, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. Da sua vivência com Jesus, da presença de Jesus na sua vida, ainda que muitas vezes com sofrimento, com dor. Então ele disse, vinde a mim. Meus irmãos, como é sério anunciar o Evangelho. Porque eu não posso anunciar outra coisa, o que Paulo diz. Jamais poderia vos anunciar outro nome, não ser o nome de Jesus. O Salvador, o Remidor, o Filho de Deus. E às vezes a ênfase é anunciar nomes, frases, denominações. Como diz João Batista, eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então Jesus diz assim, vinde a mim. Só eu posso, só eu tenho o recurso, a necessidade do homem. E quem vai a Jesus? Quem está cansado. As pessoas estão cansadas. Às vezes cansadas de religiosidade. Cansadas de ir à igreja um tempo. Cansadas de ouvir. Porque lhes falta muitas vezes ouvir o Senhor. Sentir a sua presença. Ver a glória do Senhor. Ter o Senhor em primeiro plano onde Ele está. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quantos têm sido oprimidos? Aflitos. Porque muitas vezes o homem que vai falar de Deus, ele quer tomar o lugar de Deus. Como um censor, como crítico, como juiz, como intermediador. Quando a Bíblia diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai não ser por mim. Já está definido o caminho, que é a verdade e a vida. E nós apenas somos transmissores. Nós não somos o criador de nada. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas do ministério de Jesus. Da sua mensagem e da sua vida. Então, quantos estão cansados nessa hora de não querer caminhar e descrer, até de buscar o Senhor, descrer numa mensagem, descrer daquilo que fala de Deus, e oprimidos, tristes, envergonhados, muitos desprezados, deixados de lado, porque você não crê naquilo que a pessoa falou, mas eu não preciso crer no que ela falou, eu preciso crer naquilo que Deus está falando comigo. Que o Espírito Santo testifica ao meu coração. Era aquilo que o Senhor fala à mulher samaritana e ela, dá-me de beber dessa água para que eu não volte mais aqui. É Jesus que entra à casa de Zaqueu e a Bíblia não registra que Jesus falou alguma coisa, mas Zaqueu se arrepende e diz, Senhor, eu acerto agora a minha vida, não é? E aí Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Então, Deus, nessa última hora, o Senhor, pelo seu Filho, tem nos feito esse convite. Quantos estão cansados? Até de ir ao culto, à igreja, de ler a Bíblia, de orar. Mas o Senhor te desperta. Vinde a mim. Estais cansados
e oprimidos. Imagina, já basta o adversário, o mundo, o pecado que oprime o homem. Né? E eu vou vos dar alívio. As pessoas precisam de alívio, não peso, não mandamento novo. O mandamento é o amor do Senhor, a misericórdia, a salvação, a libertação, a sua palavra. E eu vos aliviarei. As pessoas precisam de alívio. A vida é difícil, a família, o lar, filhos, doenças, lutas, o momento profético, as profecias que se cumprem, a violência, a maldade, ela se multiplica. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E quando o Senhor voltar, achará porventura fé sobre a terra? E muitos brincando de evangelho. Então o Senhor continua, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso às vossas almas. O que nos descansa é encontrar essa forma de evangelho. Como diz Jesus, que ele é manso. Manso por quê? Porque há nele o domínio do Espírito do Pai, Espírito de Deus. E a essência do Evangelho é apontar Jesus, mas a ação do Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, mas enviarei sobre vós o Consolador, o Espírito de verdade, como o mundo não conhece, vós o conheceis, e vos fará conhecer todas as coisas. Eis eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus era manso. Era doce a sua palavra, ouvir a sua voz, olhar para Jesus, o estar com Ele, o viver com Ele, o seu amor, a sua graça, o seu favor imerecido, a sua bondade, o seu poder, a sua autoridade. Manso, porque era manifestação do Espírito do Pai. E humilde, simples, acessível. Jesus não era uma placa luminosa, Jesus não era um homem bonito, Jesus não era uma mensagem estonteante, marcante no aspecto humano. Jesus era a mensagem de salvação. Salvação. Então ele faz essa colocação. Aprendei de mim, nós precisamos disso. Aprender mais de Jesus, seu ministério, da sua palavra, de mansidão de Jesus. E nós vemos pessoas, às vezes líderes, se colocando no lugar de detentores de donos de alma. E às vezes até estabelecendo juízos deles. Que difícil, que momento difícil o povo do Senhor está vivendo. Aprendei de mim, experimentai de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. As pessoas querem descansar em Jesus, ter alegria de ir aos cultos, alegria de ir à igreja, alegria de serem servo do Senhor. Sabe? Se encherem, dizer, não, mas eu sirvo ao Senhor. É bom ser crente em Jesus. As almas estão cansadas. E ele finaliza dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o jugo, encerrando aquela peça que se coloca, né, ou sobre dois animais, ou animal só, ou sobre até propriamente o homem de madeira para os seus ombros, de maneira que ele levasse melhor acomodado, distribuído o peso. A carga, o trabalho, é o nosso viver, o nosso trabalho do viver, né? Do nosso viver diário. E Jesus disse assim, o meu jugo é suave, o caminhar junto comigo, está atrelado a mim, não vai ferir, não vai machucar. Você andar comigo, você não vai sofrer. Você não vai se decepcionar, você não vai se envergonhar. Você não vai ser desprezado. Quando Judas disse a Jesus, Jesus não fala mal de Judas.
Gente, tá vendo? Olha! Não. Jesus, quando fala com Pedro, diz assim: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Ou seja, você não é convertido, mas você vai ao seu tempo, ainda vai ajudar os seus irmãos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o fardo é a palavra. É leve, porque ela liberta, porque ela transforma. Ela não impõe. A palavra de Jesus não impõe. A palavra do homem impõe. Ele cobra, ele tem falta, não é? Ele exige, ele é dura, ele estabelece vida ou morte, mas Jesus só estabelece a vida. Então o convite hoje é para que você se desperte de conhecer mais do Senhor, que Ele é manso e humilde, de coração, não de boca, não de aparência, não de palavra, mas de atitude e comportamento. E o seu jugo é suave, não incomoda, não machuca, não fere, não magoa. E o seu fardo é leve. Você pode levar. Você pode continuar com Jesus e segui-lo, não por um momento, mas para a sua eternidade. E que o Senhor nos leve a viver mais essa experiência de conhecer desse Jesus tão maravilhoso, que nos convida e quer trazer sempre a livre refrigério à nossa alma, para nós desejarmos estar junto com Ele, como os discípulos de Emaús disseram: olha, e não ardia o nosso coração quando ouvimos a sua palavra, fica conosco, não nos deixe, fica conosco, é tão bom ouvir a tua voz. Então o convite é: experimente essa nova experiência com o Senhor, de descobri-lo, que a sua voz, que a sua palavra, que as suas ações, seu ministério, ele é manso, ele é humilde de coração. E assim haverá para nós descanso, a nossa alma com o Senhor, hoje e na eternidade na casa do Pai. Que Deus abençoe.